Um prompt. Meu pai irrompeu pela porta da sala de estar com os olhos cheios de raiva. Filhas não podem amar outras mulheres, berrou ele, apontando o dedo para mim e para Maria, que ainda segurava a minha mão com força, o coração batendo acelerado como se o mundo estivesse a desabar. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas da nossa casa antiga no Bairro Alto, em Lisboa, pintando sombras longas no chão de azulejos que eu conhecia desde criança. Ele, João, homem de 60 anos, devoto de sempre, com o terço ainda enrolado no pulso da missa da tarde, tremia não só de fúria mas de uma dor que eu via pela primeira vez. A mãe, Isabel, ficou parada junto à mesa, as mãos apertando o avental, lágrimas silenciosas correndo pelo rosto sem que ela ousasse dizer uma palavra. Eu, Ana, 22 anos, acabada de regressar da universidade, senti o chão fugir debaixo dos pés. Maria, a minha melhor amiga desde o liceu, a mesma que partilhara comigo segredos, risos e agora este amor que eu não conseguia mais esconder, apertou-me os dedos com mais força, como se quisesse ancorar-me à realidade. Pai, por favor, comecei, mas a voz saiu fraca, engasgada. Ele não deixou. Não. Não há, por favor. A Igreja ensina-nos desde sempre, a Bíblia é clara, a família portuguesa não foi feita para isto. Tu és minha filha, Ana, sangue do meu sangue, e eu não vou permitir que destruas tudo o que te eduquei para ser. As palavras saíram como chicotadas. Eu via nos seus olhos não só rejeição, mas um medo genuíno de que eu estivesse a condenar a minha alma. Ele não era um monstro, era um homem que acreditava, com toda a sinceridade do coração, que estava a salvar-me. Maria baixou os olhos, as faces curadas de vergonha e de raiva contida. Eu sentia o mesmo conflito dentro de mim, a fé que me fora incutida desde o batizado, as missas de domingo, as procissões de Santo António, tudo gritava que aquilo era pecado. Mas o amor por Maria era mais real do que qualquer sermão. Era o calor da sua mão na minha, o modo como ela me olhava depois de um dia difícil na faculdade, a forma como nos completávamos sem precisar de palavras. A discussão durou horas. O pai citava versículos, falava da tradição das famílias portuguesas, de como os avós tinham construído aquela casa com suor e oração, de como eu estava a trair tudo isso. A mãe tentava mediar. João, talvez possamos falar com o padre António, mas ele cortava seco. O padre vai dizer o mesmo que eu. Eu argumentava, com a voz trêmula, que o amor não escolhe género, que Deus era amor, que Maria não era um capricho mas a pessoa que me fazia querer ser melhor. Ninguém ganhava. Cada frase que eu dizia feria o mais fundo, cada frase dele feria-me a mim. Quando a noite caiu, Maria saiu pela porta de trás, os olhos vermelhos, prometendo que voltaríamos a falar no dia seguinte. Eu fiquei no quarto, deitada na cama onde brincara em criança, a olhar para o crucifixo na parede. Seria possível conciliar as duas coisas? A fé e o amor? Ou teria de escolher? O pai não dormiu naquela noite, ouviu rezar na sala até de madrugada. Eu também não dormi. Pela primeira vez na vida, senti que o meu mundo se partira ao meio e que nenhuma das metades estava inteira sem a outra. No dia seguinte, a tensão em casa era palpável. O pequeno almoço decorreu em silêncio, apenas o tilintar das chávenas de café. O pai não me olhou nos olhos. A mãe serviu-me o pão com manteiga como sempre, mas as suas mãos tremiam. Eu saí cedo para a universidade, o coração pesado. Maria esperava-me no jardim do campus, sentada num banco de pedra, o cabelo preso num rabo de cavalo simples, os olhos inchados. Abraçámo-nos ali mesmo, sem nós importarmos com quem passava. Vamos superar isto, sussurrou ela. Eu queria acreditar. Mas no fundo sabia que o caminho seria longo e doloroso. Aquele grito do pai ecoava na minha cabeça como um sino partido: filhas não podem amar outras mulheres. E, no entanto, ali estava eu, amando. Os dias seguintes foram uma sequência de discussões veladas. O pai falava com a mãe em voz baixa, achando que eu não ouvia. Ela vai acabar sozinha, Isabel. A sociedade não perdoa isto. A mãe defendia-me baixinho, mas e se for mesmo amor, João? E se Deus a fez assim? Ele respondia com silêncio ou com mais versículos. Eu sentia-me dividida entre a filha obediente que sempre fora e a mulher que estava a descobrir-se.
Maria e eu começámos a encontrar-nos em segredo, em cafés pequenos do Chiado ou nos jardins do campo de Ourique, onde ninguém nos conhecia. Cada beijo roubado era doce e amargo ao mesmo tempo. Eu rezava à noite, pedindo um sinal, mas o único sinal que recebia era a paz que sentia quando estava com ela. Uma semana depois, o padre António veio a casa. O pai tinha-o chamado. Sentámo-nos todos na sala, o cheiro a incenso ainda fresco da missa. O padre, homem bondoso mas firme, falou comigo com calma. Ana, filha, a igreja ama-te, mas o caminho que escolhes afasta-te da graça. Eu ouvi, respeitosa, mas dentro de mim a rebelião crescia. Maria não estava presente, mas eu sentia a sua força. Respondi, Padre, eu amo Deus. Mas amo também Maria. Não vejo como isso me afasta dele. O pai bufou, a mãe baixou a cabeça. A conversa terminou sem acordo. Quando o padre saiu, o pai disse apenas, enquanto viveres nesta casa, não quero ver essa rapariga aqui. Foi o primeiro golpe verdadeiro. Eu sabia que teria de escolher em breve. Aquela noite marquei o meu destino. Depois do jantar, subi ao quarto, fiz uma mala pequena com roupa e livros e desci as escadas em silêncio. O pai estava na sala a ver o noticiário da RTP. Parou o som quando me viu. Onde vais? A voz dele era rouca. Vou para a casa da Maria, pai. Não posso viver aqui a fingir que não sou quem sou. A mãe apareceu na porta da cozinha, pálida. Ana, filha, eu abracei-a com força. Mãe, eu volto. Mas preciso de respirar. O pai não se levantou. Apenas disse, se saíres por essa porta com essa escolha, não voltes a entrar como filha. As palavras doeram mais do que qualquer tapa. Eu saí, o peito apertado, as lágrimas quentes a correr. Maria esperava-me no carro dela, um Fiat velho que cheirava a livros e a café. Abraçámo-nos durante minutos inteiros antes de arrancarmos para o pequeno apartamento que ela partilhava com uma colega em Alfama. Os primeiros meses foram duros. Eu arranjei um emprego numa livraria perto da Baixa, Maria continuava os estudos de Direito na universidade. Vivíamos com pouco dinheiro, mas o amor compensava. À noite, deitadas no sofá-cama, falávamos horas. Eu contava-lhe as memórias de infância, as festas de Santo António com o pai a dançar, as romarias com a mãe. Ela ouvia, compreendia o meu luto. Porque era luto. Eu tinha perdido a aprovação do pai, o calor da casa familiar, a certeza da fé que me sustentara. Maria também tinha a sua história, pais divorciados, mãe indiferente, pai ausente. Mas ela era mais forte do que eu no aceitar-se. O amor não é pecado, Ana. É a coisa mais pura que temos. Eu queria acreditar, mas as noites em que rezava sozinha no banheiro, pedindo perdão, eram muitas. O pai não ligava. A mãe, sim. Telefonava-me às escondidas, voz baixa, ele sofre, filha. Reza por ti todos os dias. Eu sofria também. Uma vez, no Natal, tentei voltar. Levei um bolo que a mãe adorava. O pai abriu a porta, viu-me e fechou-a sem uma palavra. Fiquei ali no patamar, o bolo nas mãos, o frio de dezembro a entrar-me nos ossos. Maria veio buscar-me, abraçou-me no carro enquanto eu chorava. Ele vai mudar um dia, disse ela. Eu não tinha tanta certeza. O tempo passou. Completei a licenciatura em História, arranjei um contrato melhor na livraria. Maria começou o mestrado, sonhava ser advogada de direitos humanos. Vivíamos agora num apartamento minúsculo mas nosso, com vista para o Tejo. As discussões com o pai continuavam, mas agora por telefone, raras e tensas. Ele perguntava pela saúde, eu perguntava pela dele. Nunca falávamos de Maria. Um dia, a mãe adoeceu. Coração fraco. Fui ao hospital. O pai estava lá, sentado ao lado da cama. Quando me viu, levantou-se e saiu do quarto sem dizer nada. A mãe apertou-me a mão, ele ama-te, Ana. Só não sabe como dizer.
Eu fiquei horas com ela, contando-lhe da vida com Maria, das pequenas alegrias. Ela ouvia, sorria triste. Rezo por vocês as duas. Foi a primeira vez que alguém da família reconheceu o nosso amor sem condenar. Maria e eu decidimos oficializar. Portugal permitia o casamento entre pessoas do mesmo sexo há anos, mas para nós era mais do que papel. Foi uma cerimónia simples, apenas amigos, no jardim do apartamento. Sem família. Eu sentia a ausência do pai como uma ferida aberta. Maria segurou-me o rosto, um dia ele vai ver. Eu queria acreditar. Os anos seguintes trouxeram mais camadas de dor e crescimento. Maria mergulhou no mestrado com paixão, eu avancei na livraria até me tornar em gerente. A vida estabilizou, mas o vazio familiar doía sempre. O pai teve um problema de saúde pequeno, a mãe ligou-me em pânico. Fui ao hospital outra vez. Desta vez ele não saiu do quarto. Apenas me olhou longamente e disse, obrigado por vires. Nenhuma palavra sobre Maria. Eu saí com o coração mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Uma tarde, Maria chegou a casa radiante. Consegui uma bolsa para terminar o doutoramento em Direito Internacional. Abraçámo-nos, rimos, planeámos. Mas a bolsa exigia dedicação total. Eu apoiei-a, mesmo sabendo que significava menos tempo juntas. As noites de estudo dela, os meus turnos na livraria, as discussões ocasionais sobre dinheiro e futuro. Nada grave, mas mostrava que o amor também exigia esforço. Entretanto, a mãe começou a visitar-nos às escondidas. Levava bolos, fotos antigas. Falava do pai, ele lê a Bíblia todas as noites, Ana. Reza por ti. Mas a igreja dele é dura. Eu mostrava-lhe as nossas fotos, o nosso cantinho. Ela chorava, abraçava Maria. Vocês são boas uma para a outra. Isso eu vejo. Era um pequeno passo, mas importante. Um dia, o padre António ligou-me. Ana, o teu pai está doente do coração. Não é grave, mas precisa de paz. Talvez uma conversa, aceitei encontrar-me com ele na igreja. O pai estava sentado no banco da frente, o mesmo onde eu fizera a primeira comunhão. Falámos durante uma hora. Ele não gritou. Disse, eu não mudo de ideias, filha. A palavra é clara para mim. Mas tu és minha filha e eu não quero perder-te para sempre. Eu respondi, pai, eu também não mudo. Maria é a minha família agora. Mas eu nunca deixei de te amar. Saímos sem acordo, mas sem portas fechadas. Foi o primeiro diálogo verdadeiro em anos. Maria terminou o mestrado com distinção. Eu estava na plateia, orgulhosa, mas sentia falta da presença dos meus pais. Depois da cerimónia, ela disse, quero que o teu pai veja quem eu sou. Não como ameaça, mas como pessoa. Enviei um convite para a formatura do doutoramento, que seria dali a 2 anos. Não esperava resposta. O tempo acelerou. Maria dedicou-se ao doutoramento com uma determinação que me inspirava. Eu, por minha vez, abri uma pequena secção de livros LGBT na livraria, discreta mas significativa. O pai soube por alguém da igreja e telefonou, furioso mas controlado. Estás a promover o pecado, Ana? Respondi calmamente, estou a promover o amor, pai. O mesmo amor que Deus nos deu. A conversa terminou em silêncio, mas não em raiva cega. A mãe adoecer de novo, desta vez mais sério. Passei semanas no hospital. O pai e eu revezávamos-nos ao lado dela. Uma noite, quando ela dormia, ele disse baixinho, eu vejo como a Maria cuida de ti. Não entendo, mas vejo. Foi a primeira vez que ele pronunciou o nome dela sem desprezo. Eu chorei em silêncio. Maria defendia a tese com brilho. O tema era direitos das minorias em Portugal, incluindo a comunidade LGBT. Eu estava lá, aplaudindo. No final, ela dedicou a tese à minha Ana e à família que ainda não compreende.
O pai não foi, mas a mãe sim, às escondidas. 2 meses antes da grande formatura, o pai telefonou. Recebi o convite. Vou pensar. Eu não acreditei. Maria e eu preparamos tudo, o vestido, o discurso, a festa pequena. Mas no fundo eu preparava-me para a ausência dele. A discussão final aconteceu por telefone 3 semanas antes. Ele ligou à noite. Ana, eu não posso aprovar o que fazes. Mas tu és minha filha. E a Maria, ela vai ser a tua esposa aos olhos da lei. Não vou sentar-me ao lado dela como se nada fosse. Eu respondi, pai, ninguém te pede que aproves. Só te peço que estejas presente. Por mim. Ele desligou. Eu chorei nos braços de Maria. Ele não vem, disse. Ela respondeu, talvez venha. E se vier, será porque escolheu o amor pela filha acima do orgulho. A manhã da formatura amanheceu luminosa sobre Lisboa. O auditório da universidade estava cheio de famílias orgulhosas. Eu vesti o meu melhor fato, sentei-me na segunda fila, o coração a mil. Maria, no palco, radiante no cabelo e toga, parecia uma rainha. O reitor chamou o nome dela, Maria Silva, doutora em Direito. Aplausos. Eu levantei-me, orgulhosa. E então, no meio da multidão, vi-o. O pai. Sentado na primeira fila, ao lado da mãe, o fato escuro bem passado, o terço no bolso. Ele não sorria, mas estava lá. Os olhos fixos em Maria, não com ódio, mas com uma resignação profunda. Quando a cerimónia terminou, Maria desceu e veio diretamente para mim. Abraçamo-nos. Depois olhou para o pai. Ele levantou-se devagar, aproximou-se. Estendeu a mão a Maria. Parabéns, doutora. A voz dele estava rouca. Maria apertou-lhe a mão, lágrimas nos olhos. Obrigada, sogro. A palavra ficou suspensa no ar como um milagre. A mãe chorava abertamente. Eu não conseguia falar. O pai olhou para mim, pela primeira vez em anos, sem raiva. Eu não mudo de ideias, Ana. Mas não vou perder a minha filha. Fomos os 4 almoçar num restaurante simples perto do Tejo. A conversa foi tensa mas honesta. Ele falou da fé, eu falei do amor. Maria ouviu, respondeu com respeito. Ninguém convenceu ninguém. Mas estávamos juntos. Pela primeira vez em quase 10 anos, a minha família e o meu amor ocupavam o mesmo espaço sem guerra. À noite, em casa, Maria e eu sentámo-nos no sofá, cansadas mas felizes. O pai tinha voltado para casa com a mãe, prometendo ligar na semana seguinte. Eu olhei para o anel no dedo de Maria e senti uma paz que não sentia há muito. O caminho não fora de vitória, mas de perdas aceites, a inocência da fé cega, a aprovação incondicional, a ilusão de que o amor não custa. Eu perdera anos de abraços do pai, ele perdera anos de ver a filha crescer. Mas ganháramos algo maior, a responsabilidade pelas nossas escolhas. Maria encostou a cabeça no meu ombro. Achamos que foi a escolha certa? Eu sorri, cansada. Foi a nossa escolha. E isso basta. E tu, que lês esta história, achas que o pai errou ao opor-se durante tanto tempo, ou fui eu quem errou ao escolher o amor mesmo sabendo o preço?